Show da Liberdade. Entrevista. Vamos falar hoje sobre um tema que faz parte da vida de milhões de mulheres e que aos poucos vem deixando de ser um tabu, que é a menopausa. E hoje, inclusive, é o dia da menopausa. E para conversar com a gente sobre este assunto e trazer esclarecimentos e tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, vamos conversar agora com a ginecologista, a doutora Libelina Mota. Doutora Libelina, bom dia. Seja bem-vinda ao programa Show da Liberdade. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberdade. É um prazer imenso iniciarmos nesse Dia do Médico também, não é? Isso. Falando de um assunto tão interessante. Isso mesmo. E você, ouvinte Liberdade, que tem alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta para a doutora Libelina, já pode nos enviar através do nosso WhatsApp no 98214-7247. Doutora Libelina, parabéns pelo Dia do Médico, por exercer essa profissão com tanta maestria. A gente fica muito agradecida de tê-la conosco na manhã de hoje, nesse dia tão especial. E para falar sobre a menopausa, e para a gente começar, doutora Libelina, explique, para quem está nos ouvindo, o que de fato é a menopausa e em que fase da vida da mulher ela costuma acontecer. Bom, a menopausa, como o próprio nome diz, pausa, parada e menomenstruação. Então é a parada da menstruação. E nós consideramos menopausa quando nós paramos de menstruar por 12 meses consecutivos, seguidos. Então, é caracterizada pela parada da menstruação durante um ano, né? E ela ocorre numa faixa etária muito específica, a partir dos 45 anos até os 55 anos. Obviamente, eu posso ter uma parada da menopausa antes dos 45 e posso também menstruar até um pouco mais, 57, 58 anos. Mas o limite é entre 45 e 55 anos, que é quando a maioria das mulheres vai deixar de menstruar, vai parar de menstruar. E hoje em dia a gente tem ouvido a menopausa é caracterizada por isso. Aqueles sintomas que acontecem, por exemplo, famosos calores, as insônias, irritação, ressecamento vaginal, tudo isso está classificado como climatério. Porque muitas vezes a gente tem esses sintomas, mas a gente ainda continua menstruando, não é? Isso se caracteriza porque nós temos algumas alterações hormonais e essas alterações hormonais vão levando ao aparecimento desses sinais e sintomas. E esses sintomas acabam variando, doutora Libelina, de mulher para mulher, porque algumas passam por isso de uma forma tranquila, outras enfrentam maior desconforto também. Isso, exatamente. Isso acontece de maneira diferente entre as mulheres. Nós vamos ter mais ou menos assim, a gente costuma classificar em 3 tipos de mulheres. Tem mulheres que vão ter uma deficiência na produção dos estrógenos, e aí eu vou ter mais calor, eu vou ter mais insônia, eu vou ter mais alteração de humor, não é? E aí são pacientes que a gente classifica como pacientes que têm deficiência de estrogênio, né? Outras pacientes, elas vão ter às vezes alterações com relação a um aumento do número de andrógenos, que é de hormônio masculino, e assim por diante. Então, cada paciente, ela vai ter a menopausa, ela vai se caracterizar às vezes de maneira diferente, né? Assim, algumas pacientes vão ter sintomas muito específicos, né? Mas, de uma maneira geral, a gente tem esses sintomas. E também tem pacientes que entram na menopausa e não tem esses sintomas, não é? Elas continuam produzindo quantidades que a gente diz do estrogênio, né, que é o principal hormônio, e elas não têm sintomas nenhum, não é? Elas não sentem calor, elas não têm ressecamento vaginal, elas não diminuem o desejo sexual, e isso
caracterizado em algumas pacientes porque elas têm uma produção de estrogênio ainda razoável. No entanto, elas não menstruam mais e estão na menopausa, porque a menopausa, ela também se caracteriza pela a falência ovariana, né? As alterações ovarianas no ovário que acontecem. E já temos aqui perguntas das nossas ouvintes. A Maria Lidiana, ela gostaria de saber, doutora Libelina, ela disse que a primeira menstruação dela foi com 9 anos. Ela gostaria de saber se ela vai entrar na menopausa mais jovem. Não existe essa relação, não é? Às vezes a gente tem esse pensamento de que eu menstruei muito jovem, eu vou terminar mais jovem. Não existe essa relação, não. Na verdade, a questão está muito mais relacionada com a presença dos folículos que eu tenho quando ainda era um bebê, mas quando ainda era um embrião, não é nem um bebê, não é? Quando a nossa mãe ainda estava grávida de nós, daí. Mas isso não tem como a gente quantificar. É uma coisa que já vem pré-determinada e não tem relação entre começar cedo, terminar cedo, menstruar a primeira vez tarde, terminar também tarde. Não, isso não é uma regra. Alguns fatores podem antecipar a menopausa, como por exemplo, eu fumei durante a minha vida, então isso eu posso antecipar a menopausa. Eu tive mais de 3 filhos, e se durante a minha infância eu não tive uma boa nutrição, isso também pode influenciar, antecipando um pouco a menopausa. A nossa ouvinte, Maria José, ela tem 59 anos, entrou na menopausa com 48 anos. Ela diz que tem sentido um calor muito forte sempre quando acorda. Ela gostaria de saber se ainda é da menopausa. Sim, com certeza. Apesar de desconfortável, mas é um sintoma, sim, relacionado à menopausa. Alguns trabalhos científicos, alguns autores dizem que a gente pode sentir esse calor até 16 anos depois que eu paro de menstruar. Claro, não quer dizer que eu vou sentir o calor por 16 anos, não. Até 16 anos eu ainda posso sentir esse calor. E, na verdade, uma vez que a gente entra na menopausa, a gente não sai dela, não é? Eu parei de menstruar e eu não vou mais voltar a menstruar, não é? Então, a gente vai ficar controlando o que ela nos causa, mas chega um determinado momento da vida que a gente já não tem tantos efeitos da menopausa, não. Temos uma pergunta por áudio. Bom dia. Bom dia, Claudiana Silva. Aqui é a Silvana Cristiana da Silva, loteamento de Malchiveras. Sobre a entrevista de hoje, eu gostaria de saber da doutora Libelina Mota. Já entrei na menopausa, tive problema de câncer e já faz mais de 5 anos que eu entrei na menopausa. Eu estou com 52 anos. É um calor muito constante, dor de cabeça, não consigo dormir à noite, me acordo molhada de suor. Já tomei medicação caseira, mas não sei mais o que é que eu faço. E aí, doutora Libelina? A princípio, a gente deve procurar um ginecologista, não é? E conversar sobre isso, para ter as orientações, para entender que a menopausa não é necessariamente, eu envelheci. Não é bem assim, não é? A gente tem essas modificações. Mas se já usou algumas medicações caseiras, como ela disse, não é? E não melhorou, então a gente vai entrar numa outra questão, que é fazer a reposição hormonal. E aí a gente precisa discutir com o médico especialista para saber das indicações, se eu posso usar, se eu quero usar, não é? Se eu devo usar. Então, isso seria melhor avaliado por um especialista, no caso, o ginecologista, não é? Temos a pergunta da Maria, da cidade de Altinho. Ela gostaria de saber se existe a menopausa precoce. Existe. A gente tem menopausa precoce. Tem pacientes que podem parar de menstruar a partir dos 30 anos, não é? E isso é uma menopausa precoce. Eu tenho uma paciente que ela deixou de menstruar aos 26 anos de idade. É um evento raro, né? Extremamente raro.
Mas acontece sim. E a gente pode também ter a menopausa, que a gente diz prematura, que aí aquelas pacientes que começam a parar de menstruar aos 40 anos, aos 41 anos, um pouco antes da idade. Mas existe menopausa precoce sim. E existe tratamento também, não é? Temos aqui mais uma pergunta da Lucineide Barbosa. Ela que é de Cachoeira Seca, ela tem 53 anos. Ela diz que ainda não entrou na menopausa, só que descobriu 3 miomas. Ela diz que inclusive já foi socorrida 3 vezes com hemorragia. Ela gostaria de saber o que ela deve fazer, doutora Libelina, para parar esse sangramento, essa hemorragia. Veja, como ela tem os miomas e aí ela tem esses sangramentos, com o mioma a gente pode fazer tratamento clínico, que é às vezes usar anticoncepcional, que a gente consegue parar o sangramento. No entanto, como ela já teve esses 3 sangramentos que já precisou ir ao hospital, então seria melhor avaliada também por especialista, porque aí neste caso, eu não sei como não sei o tamanho do mioma, enfim, não sei como é que funciona, não sei muitos detalhes. Mas talvez ela tivesse indicação de cirurgia. E isso ela tem que discutir com o ginecologista dela. A Yara Santos, do Boa Vista 2, ela gostaria, doutora Libelina, de saber a diferença do climatério para a menopausa. Climatério é quando eu tenho os sintomas. É quando aparecem os calores, é quando aparece a insônia, quando aparece o ressecamento vaginal, a diminuição do desejo, às vezes infecção urinária de repetição. São os sintomas que eu tenho. A menopausa é a parada da menstruação. Essa é a diferença básica. O climatério é aquele período que antecede e assim, quando eu paro de menstruar, eu posso continuar tendo os sintomas e continuar no climatério e na menopausa. Mas o climatério é o aparecimento dos sintomas em decorrência das alterações hormonais que vão terminar na menopausa, ou seja, na parada da menstruação. Temos aqui a pergunta da nossa ouvinte, a Josimere Neves. Ela gostaria de saber se o ovário com cisto, ele produz o hormônio normalmente. Nem sempre, porque pode ter alterações, dependendo do tipo de cisto que ela tem. Porque às vezes a gente faz uma ultrassom e aí aparecem os folículos, que aí são cistos, não deixam de ser, mas que eles fazem parte da estrutura do ovário, não é? Mas isso são cistos fisiológicos que a gente diria. Não sendo assim, esses tipos de cistos fisiológicos, os cistos alteram sim a produção hormonal, sem dúvida. É tanto que o ovário policístico, você tem minúsculos cistos e isso impacta na alteração da produção hormonal pelo ovário. Temos mais uma pergunta por áudio. Bom dia. Bom dia, Claudiana. Uma pergunta para a doutora me responder. Tenho 51 anos de idade. A partir dos 45, parei de menstruar. Só que daí passava 4 meses, 6 meses sem vir. E para parar de vir mesmo, vai fazer 2 anos. Sinto muita dor. Tem a ver com a menopausa ou não? Acredito que não. Dor não é um sintoma relacionado à menopausa. Não é assim, dor de uma maneira geral. A não ser que você sinta dor durante a relação, porque aí pode ser por conta do ressecamento vaginal e aí está relacionado com a menopausa. Não é? Pode ser processos inflamatórios, processos infecciosos, que aí tem que ser investigado para a gente saber exatamente a origem dessa dor, não é? Temos a pergunta da Quitéria Vieira, do bairro do Salgado. Ela tem 53 anos e não entrou ainda na menopausa, só que ela diz que a menstruação dela está vindo mais do que o normal. Ela gostaria de saber, será que já é para finalizar? Talvez, não é? Sim, porque, como eu disse anteriormente, esse período, o ovário, ele começa a trabalhar desde que a gente está no ventre de nossas mães, né? E ele vai também, à medida, ele tem um tempo hábil de vida.
Então, se ela ainda não parou de menstruar, mas começou com irregularidades, pode ser o começo do fim. Eu costumo dizer assim, né? O início do trabalho do ovário, né? E aí vai culminar com a menopausa. Às vezes, sim, a gente, quando está para iniciar esse período de parar de menstruar, às vezes começamos com irregularidades menstruais. Às vezes a gente pode ter um fluxo um pouco maior. Às vezes a gente pode ter as irregularidades como a ovulite, assim, passava 3, 4 meses sem menstruar, depois vinha. Então, são alterações que podem sim estar relacionadas com a menopausa. Agora, isso também precisa ser investigado, porque existem outras patologias que podem cursar com esses sintomas que ela referiu. A Valquíria Tavares, ela que é do Xique-Xique, ela tem 50 anos, ela diz que tem um calor insuportável e o fluxo dela vem com mais de 8 dias e com muitas dores e dores de cabeça também. Ela diz que os 3 primeiros dias é sempre muito escuro. Ela gostaria de saber se isso é normal, doutora Libelina. É normal, ela pode ter uma tensão pré-menstrual, a gente pode ter dores de cefaleias, dores de cabeça antes do período menstrual. E às vezes sim, a gente vê uma borrinha, parece uma borra de café. É como se fosse um pré-anúncio de que vai menstruar. Então, não necessariamente esse tipo de alteração que ela está tendo é uma coisa anormal, não é? Mas, como eu disse anteriormente, volto a frisar, isso, como a gente deve ir ao ginecologista pelo menos uma vez ao ano, só pode procurar o ginecologista da sua confiança e aí conversar com ele a respeito disso, não é? A Maria das Dores, ela tem 55 anos e ela disse que até há um mês atrás menstruou normalmente, mas ela diz que a menstruação dela nunca atrasa. E tem um mês que a menstruação dela está atrasada. Ela gostaria de saber se ela já está na menopausa e a primeira menstruação dela foi aos 14 anos. Ela tem quantos anos? 55. Provavelmente, pode ser que esteja o começo da menopausa, sim. Mas aí nós teremos, como eu disse na definição, a gente vai ter que esperar um pouco, porque pode ser que pare. A gente precisa que, para dizer que está na menopausa, que ela passe pelo menos um ano sem menstruar, não é? Mas pode ser que já seja assim. Se ela nunca deixou de menstruar e parou, pode ser que a menstruação não venha mais. Vamos aguardar, não é? E aí a gente vai saber. Pelas perguntas aqui das nossas ouvintes, várias mandando aqui mensagens, doutora Libelina, a gente percebe dessa dificuldade, de fato, das mulheres saberem identificar que, de fato, a menopausa começou. E para a gente deixar de uma forma bem clara para as nossas ouvintes em relação a esses sintomas e quando, de fato, essa menopausa ela chega, ao que elas devem ficar atentas? Elas devem ficar atentas, principalmente com essas alterações menstruais. Eu passo 2, 3 meses sem menstruar, não é? Depois eu volto, depois eu paro 6 meses, e aí depois eu volto. Eu acho que as alterações menstruais, a gente tem que ficar um pouco atento. Como também esses sintomas que a gente já está mais ou menos, que elas já estão mais ou menos acostumadas, pelo menos, a ouvir. Não é que são o calor, aquele calor que é diferente, que ele costuma ser acima da mama, né? E vai para a cabeça e a gente fica bem e dá aquela sensação de mal-estar. O ressecamento vaginal, às vezes eu tenho posso ter infecção urinária de repetição. As alterações de humor repentinas, às vezes, hora eu estou mais alegre, hora eu estou mais triste. O ressecamento da própria pele. Então, eu acho que esses são os principais sintomas. Mas eu frisaria realmente as alterações menstruais, porque elas são mais comuns e, de uma maneira geral, vai acontecer em todas as mulheres, porque todas nós vamos parar de menstruar. Então, se eu tenho entre 45 e 55 anos e eu estou com esses sintomas de alterações menstruais, ou seja, eu fico com menstruações, menstruo um mês, passo 2, 3 meses sem menstruar, é um sintoma muito importante e pode ser o início da menopausa, sim. Mas, como ele disse, isso é muito variável de paciente para paciente. E aí ela tem que
conversar com o médico especialista, que seria o seu clínico, no caso o ginecologista, para ele dar esse suporte nessa fase tão importante e delicada da vida da mulher. E que por muito tempo, né, doutora Libelina, a menopausa ela foi tratada como fim, mas hoje a gente vê mulheres ativas, empoderadas, com novos projetos de vida, inclusive nessa fase. Que mensagem a senhora deixaria para essas mulheres que estão entrando nessa etapa e se sentem inseguras? Sim. A mensagem que eu deixaria, Claudiana, é que a gente precisa... eu costumo até brincar um pouquinho, assim, eu digo que a menopausa, só entra na menopausa quem está viva, não é? Então, assim, a gente não vai encarar a menopausa como fim. Na verdade, é o início de uma nova fase da vida da mulher. E uma fase que pode ser considerada muito bonita, sim, não é? Nós estamos mais maduras. Geralmente nessa fase da vida, a gente já atingiu até mesmo os nossos projetos pessoais, a gente já teve filhos, já estamos talvez até esperando os netos, né, para quem casou um pouco mais jovem. Então, assim, é uma fase transformadora, como é da infância para a adolescência. Então, é uma outra vida. Talvez eu digo até mais tranquila, porque eu já criei os filhos, e aí eu posso aproveitar mais a vida, eu posso, às vezes, até fazer o que eu quero, já atingir na minha vida profissional aquilo que eu desejava. Então, você encara a vida dessa forma. É uma nova etapa da vida, é uma vida melhor que se inicia, e a gente aproveitar ao máximo, né? Sempre agradecendo a Deus, porque é uma dádiva estar vivo, a vida é uma dádiva, não é? E sempre encarar com alegria, com bom humor. Se eu tenho essas alterações, eu procuro o meu médico, eu converso com ele, pergunto a ele o que é que eu posso fazer para melhorar cada vez mais, né? E aí, com muita fé em Deus, temos mulheres alegres que espalham alegria, que espalham amor e que gostam de viver. Isso mesmo, doutora Libelina Mota, eu quero agradecer pela sua participação aqui no programa Show da Liberdade, por essa conversa tão esclarecedora e necessária. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada, Claudiana, é um prazer imenso. Obrigada pela felicitação do Dia do Médico. É um prazer imenso estar sempre com vocês e me coloco sempre à disposição da Rádio Liberdade para, quem sabe, futuros esclarecimentos também. Um grande abraço para você, um bom fim de semana. Igualmente, até a próxima. Conversamos no Show da Liberdade com a ginecologista doutora Libelina Mota. Show da Liberdade, um show de programa.